Shalom, Raverinho, eu sou Orochi Ezra, criador do canal Orra Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos fazendo mais um breve comentário acerca dos escritos nazarenos, em concordância com o último material que nós gravamos e colocamos no canal, aonde comentamos o capítulo 4, versículo 17, da carta, a primeira carta de Rav Shaul à comunidade judaica que se localizava em Tessalônica, onde abordamos um tema relacionado com a morada nos céus. Não que os escritos nazarenos ensinem tal coisa, é um entendimento que se tem derivado de uma interpretação equivocada, uma leitura equivocada do texto, ou de diversas outras passagens dos escritos de Rav Shaul que geram esse tipo de entendimento, como inclusive gerava já no primeiro século, como o próprio Shimon Kefa, conhecido como Pedro, ele dá testemunho que muitos torciam os escritos de Rav Shaul. E hoje não se faz diferente. Hoje eu gostaria de comentar o capítulo 4, o capítulo 3, o versículo 20 da carta de Shaul aos Filipenses, aonde também há uma leitura equivocada. Muitos leem esse verso e interpretam como sendo uma alusão à morada nos céus. E o texto não está falando de morada nos céus. O versículo 20 do capítulo 3 diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Yeshua HaMashiach. Né? O texto está dizendo que a nossa pátria, e não só a pátria, mas o próprio Salvador, ele virá dos céus. E isso é muito importante porque Shaul ele está trazendo um elemento aqui que encontra amparo dentro não só dos profetas, mas dentro da própria tradição. A tradição judaica ela ensina que se Israel fosse digno, Mashiach viria então nas nuvens dos céus. Porém, se Israel não fosse digno, ele viria montado em um jumentinho. Então, o fato de Mashiach, Yeshua, se manifestar no primeiro século, vindo em um jumento, em um jumentinho, isso é muito significativo. Havia algo dentro da tradição que já testificava acerca desse assunto. E então essa primeira parte da profecia ela já se cumpriu. Então a segunda parte seria agora Mashiach se manifestar nas nuvens dos céus. E quanto a isso, os escritos nazarenos dão muito testemunho. Né? E Shaul está falando exatamente disso, que a nossa pátria e o nosso Salvador, né, ambos virão dos céus. Ou seja, Shaul está concordando como fariseu, um judeu ensinado, discipulado aos pés de Gamliel, aquilo que era um parush de acordo com a própria tradição. E a segunda parte diz assim, do verso: de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Yeshua HaMashiach. O texto não está falando que nós vamos morar nos céus. Existe uma diferença entre aguardar nos céus e aguardar dos céus. Aguardar nos céus significaria dizer que nós estaríamos nos céus, morando nos céus, aguardando a manifestação não só da cidade, mas também do próprio Salvador. Agora, aguardar dos céus significa que a minha expectativa, a minha esperança, a minha expectativa é que o Mashiach e a cidade que eu estou aguardando, ambos virão de lá, virão de cima, virão dos céus. Hoje, se você fazer esse tipo de pergunta a algumas pessoas que se dizem do meio judaico, algumas pessoas que pertencem, inclusive, que são os que geram mais problema dentro da Teshuvá brasileira, os chamados Bnei Noah, que não entendem nada de judaísmo, que institucionalizaram o conceito Noahid, né? Eles vão dizer que Mashiach se manifestará, será um homem comum que virá, né, do meio das pessoas. E essa parte da profecia, na verdade, isso já se cumpriu. Né? Os escritos nazarenos, o próprio Rav Shaul, que era um parush, ele dá testemunho exatamente disso dentro dos seus escritos. A segunda parte, agora, Mashiach, ele virá dos céus. É assim que acreditam os nazarenos, é assim que acreditam aqueles que creem em Yeshua HaMashiach. Então, o texto não está dizendo que nós estaremos nos céus aguardando. Nós aguardamos dos céus aquele que virá nos salvar. Um forte abraço para todos vocês. Não deixe de se inscrever e curtir os nossos materiais e compartilhá-los também.
Há dentro do canal em torno de 10 vídeos abordando assuntos de ordem escatológica. Nós ainda estaremos colocando outros materiais, desconstruindo principalmente correntes relacionadas com o chamado pré-tribulacionismo, né, que fere radicalmente as escrituras por se basear em conceitos dispensacionalistas. Então não deixe de curtir, compartilhar, acompanhar as atualizações que nós colocamos no canal. Então fique conosco. Um forte abraço para todos vocês. Shalom, shalom.